Um candidato, ele vai falar para as massas, vai seduzir as massas com as promessas, com estilo, com carisma. Com a inteligência artificial, o que a gente pode fazer? A gente pode criar deepfakes, porque o problema da deepfake é quando, por enquanto, né, que a gente discute isso, é quando a deepfake diz que uma pessoa disse uma coisa que ela não disse. Né? Então você engana as pessoas que, sei lá, o Arthur foi colocado num determinado vídeo feito por inteligência artificial, dizendo para as pessoas chutarem cachorro na rua. Que hoje em dia está muito comum com vídeos de internet de personalidades famosas, Sim. Pedro Bial, vendendo produtos que não é ele, são deepfakes, está sendo muito usado para isso. Que aí é aquela coisa, que você está usando a imagem de uma pessoa, a identidade dela, para vender uma coisa que ela não concordou com isso. Exato. Mas vamos pensar em outra perspectiva. Imagina que eu sou candidato a presidente, e aí eu autorizo fazer uma deepfake minha, dos meus assessores, da minha equipe, só que personalizado. Como a gente está com a tecnologia cada vez mais avançada, a tecnologia consegue identificar que discurso que eu falaria que convenceria mais você do que o discurso que eu normalmente falaria. Então a deepfake ela vai fazer com que eu, tecnicamente, fale o discurso que vai agradar você. E que aí distribua para as pessoas que também têm o mesmo perfil que você, mas para outra pessoa que acredita no oposto de você, tipo assim, tudo que você defende, se a pessoa defende o contrário, a deepfake vai passar a mensagem que essa pessoa vai convencer. E aí eu vou conseguir agradar todo mundo com discursos personalizados para cada um deles. E qual que é o impacto disso no direito? Porque aí você vai ter... Essa ideia eu nunca tinha pensado. Porque aí você vai ter um líder carismático que vai agradar todo mundo, e como é que você vai saber qual que é o discurso real? Porque nas bolhas você só vai receber aquela informação, e aí você vai ser seduzido por aquela mensagem, você vai ter, ah não, ele falou para os meus ouvidos, eu senti que, nossa, ele falou tudo que eu acredito, e você vai votar nessa pessoa. E aí pode acusar de deepfake? Não, ele foi autorizado. Um candidato poderia fazer isso? Poderia, mas ele gravaria muitas horas de propaganda personalizada e seria muito difícil para ele conseguir direcionar isso especificamente para as pessoas. Com a tecnologia hoje não. Com a sua experiência de usuário do celular, a propaganda já poderia chegar para você. Você geraria um discurso isso. E geraria deepfake. Isso eu nunca imaginei isso, Arthur, e faz todo sentido. E é uma coisa que o direito não está preparado, porque como é que você proíbe a pessoa de usar a própria imagem dela? Isso, e no discurso que ela está pré-autorizando ser feita. Você vai ter um impacto eleitoral disso, você vai ter um impacto na discussão democrática e que o direito não está preparado para responder. Como é que eu posso proibir isso? Ah, eu não posso proibir, mas qual que vai ser o impacto disso para um processo eleitoral se eu tenho um candidato com esse poder e outros talvez que não? Onde é que está a lógica da competição minimamente equilibrada entre candidatos no processo eleitoral? E aliás, e a dimensão ética de você ter vários discursos diferentes para somente convencer a pessoa a votar em você, para você ascender ao poder, sem nenhum comprometimento ético com aquilo que está sendo dito. E aí, como é que faz uma situação dessa? E aí o direito não tem respostas para isso, né? Porque o direito não te proíbe de ser antiético. Tecnicamente, isso o nosso Código Penal não considera crime. Você fazer discursos contraditórios não é crime. Mas isso se aproximaria de um estelionato, né? Um estelionato eleitoral que não é tipificado como um crime aí precisaria, eleitoral, né? Aí seria uma saída, tipificar o estelionato eleitoral como um crime eleitoral, aí poderia resolver esse tipo de coisa. Porque aí você teria uma saída jurídica para impedir que os candidatos usassem esse tipo de mecanismo. Induzir alguém mediante artifício ardil para votar. Sim. Seria tipo um estelionato eleitoral. E aí a gente teria, aí tem aquela discussão de, mas até onde vai a liberdade de expressão do candidato? Mas será que uma deepfake entra na liberdade de expressão? Tudo bem que ele autorizou, mas qual que seria o limite disso? Né? Para um discurso jurídico democrático, para uma lógica de eleição, para não ser o vale tudo, para ganhar? Porque tecnicamente, por enquanto, vale tudo. Né? O direito não consegue segurar essas questões ainda. E do ponto de vista ético, da lógica da disputa, que você entenda do ponto de vista democrático, qual é o caminho quando a disputa hoje em dia degenera nessa perspectiva? Eu vou dizer e vou dar um exemplo muito claro. Nós tivemos a eleição passada para presidente, foi extremamente polarizado, uma margem de votos mínima entre o presidente que foi eleito e o presidente que perdeu a eleição. Mas ali no campo da disputa do presidente que foi eleito, que foi o Lula, quem perdeu a eleição foi o Bolsonaro, no campo da disputa, eu acompanhei muito nas mídias sociais que, por exemplo, aqui no campo da esquerda, vamos chamar do Lula, tinha ali o Janones, o Felipe Neto,
defendendo uma forma de comunicação agressiva, direta, tal e qual a similitude do que era feito aqui no campo do Bolsonaro, que era feito pelos filhos dele e tal. Dizendo assim, ou a gente disputa dessa forma, ou não tem equilíbrio na disputa. Você enxerga essa como sendo a única forma de superar esse tipo de situação? Ou haveria um outro balizamento, uma outra forma de agir? Ou em meio às regras do jogo e às armas que estão postas, ou você luta com as mesmas armas, ou você está fora da disputa? É complicado, porque não tem uma resposta correta, né, com relação a isso, não tem uma resposta certa, uma resposta absoluta. Porque usar as mesmas armas é contraditório, porque inclusive as armas, né, como você mencionou, que estavam sendo criticadas pelo grupo que começou a usar desses artifícios. Teve muita gente defendendo, inclusive, que para derrubar as fake news você tinha que produzir fake news. Porque é muito mais difícil você desmentir uma fake news do que produzir uma. Exato. Então, o argumento era esse, né? Você não desmente fake news, você cria outra. Sim. Que vai neutralizar aquela. Eu vi algumas, por exemplo, né, que estavam tentando fazer fake news contra o Bolsonaro. Colocaram algumas fake news dizendo que ele ia cancelar o dia de Nossa Senhora Aparecida. E aí isso foi compartilhado em muito grupo católico. Isso é um absurdo, o Bolsonaro está se vendendo para os evangélicos, não vou votar mais nele, ele está traindo a igreja católica. E aí não queria votar nele. Aí tinha outra fake news, nem era tanto fake news assim, que tinha uma foto do Bolsonaro num templo maçom. E aí falaram assim, Bolsonaro fez um pacto que vai entregar o Brasil para Satanás, e não sei o quê. Aí um monte de evangélicos não iam mais votar nele. E aí, tipo assim, pegaram uma imagem real, distorceram, né, para virar fake news e começaram a divulgar. E aí muita gente disse, nossa, mas isso não é justo. Mas falaram assim, mas pelo menos a gente está ganhando voto pro Lula e o Bolsonaro está perdendo voto. E aí colocaram assim, não, pela lógica, se eles estão, quem com ferro fere, com ferro vai ser ferido. E a gente tem um exemplo mais atual ainda nas eleições dos Estados Unidos. Agora, estamos vendo isso agora, né? Eu estava vendo um comentarista, um pensador falando sobre isso. A Kamala, ela para conseguir mais voto, ou pelo menos para evitar votos no Trump, o grupo dela está rotulando os seguidores do Trump como weirdos, né, como esquisitões. E aí eles estão fazendo várias propagandas mostrando assim, tá vendo esse cara absurdo, terraplanista, que acha que o mundo vai acabar, olha que cara esquisito, ele vota no Trump. Aí as pessoas não querem ser associadas com pessoas esquisitas, então elas estão parando de apoiar o Trump publicamente para elas não serem objeto de bullying, né, não ser objeto de xingamento. E aí ele estava falando assim, olha, e muita gente estava querendo importar isso para o Brasil também. Vão começar a rotular os apoiadores do candidato fulano de tal com um rótulo negativo para a gente começar a trabalhar com o psicológico deles. Só que aí a gente descamba totalmente para fora da lógica do direito, da lógica da ética de uma política, né, minimamente razoável, civilizada, para ir para o campo mesmo do vale tudo, né, do tudo ou nada, e que qualquer coisa vale, no amor e na guerra você pode tentar o que for possível. Precisaria que a gente tivesse artifícios, mas o direito sozinho não resolve, até porque a gente tem toda uma questão de pressão política e de lobby político para evitar qualquer tipo de amarra no discurso político, que, né, a gente passou por isso na PL das fake news, que inclusive grandes conglomerados de tecnologia fizeram uma pressão, falaram que se fosse ter controle de conteúdo na internet ia acabar a liberdade de expressão, que isso poderia gerar o fim da internet no Brasil. E aí eles resolveram não, né, seguir adiante na época, né, com a votação da PL das fake news. Porque aquela ideia de qualquer controle de conteúdo acaba gerando uma comoção social de que vai virar censura totalmente. E no campo da política mais ainda, que as pessoas acham que o direito não pode interferir na política. Que eu não concordo, porque eu acho que a política tem que ter um mínimo de razoabilidade civilizatória quando a gente está tendo um debate, que foi vergonhoso aquele impeachment da Dilma, em que as pessoas usavam os argumentos mais absurdos para votar a favor do impeachment, e não tinha um argumento jurídico, não tinha um argumento político real, era mais uma questão de, olha, vou usar uma frase de efeito para viralizar na internet e ganhar mais seguidores. E é uma coisa que a gente tem que repensar o papel da política, né? A política tem que ser um espaço qualificado de debate, tem que ser um espaço qualificado de troca de ideias e essa lógica da polarização e da internet, da lógica de viralização, tem prejudicado muito isso. Uma das coisas que a gente vê sendo viralizado hoje em dia na internet é as eleições de São Paulo, né? Que os candidatos estão tentando ser o mais engraçados possível no debate para ser viralizado na internet e tentar ganhar apoiador por virando meme, que é uma coisa que antigamente era Big Brother que fazia. Nossa, o sonho do Big Brother era virar um meme
para depois ter sucesso quando saísse do BBB. Hoje em dia os políticos estão seguindo a mesma linha. Eu tenho que fazer uma coisa que seja engraçada e que viralize, por mais absurdo que seja, porque se eu viralizar eu estouro a bolha, outras bolhas vão me conhecer e eu posso ter futuros eleitores. Então é uma coisa que a gente não está muito preparado nisso no direito, na formação política, na ideia de como é que a gente pode qualificar o debate. Então o direito precisa se reposicionar. Acho que a gente tem muito caminho ainda para tentar entender essa complexidade. A questão dos influencers mesmo. Tem um filósofo coreano, o Byung-Chul Han, que ele analisa muito a sociedade contemporânea, ele é um filósofo do tempo presente, e uma das coisas que ele fala é que a gente na internet tem uma falsa ideia de coletivo. Antigamente não, antigamente tinha a ideia de comunidade, as pessoas se agregavam por uma lógica de comunidade. Ele fala que hoje em dia não, hoje em dia as pessoas têm uma lógica de enxame. Se uma pessoa fez sucesso na internet, as pessoas começam a seguir essa pessoa e começam a consumir o produto dela, mas ela não tem seguidores reais. Porque a partir do momento em que a febre, né, que fez essa pessoa ficar famosa, passar, o enxame vai para outro lugar. Os influencers, eles não são verdadeiramente formadores de opinião. Tem alguns que são, tem alguns que produzem conteúdo para formar opinião, mas a maioria tem um monte de seguidor que é seguidor enxame, que não necessariamente acredita no que esse seguidor, no que esse influencer fala. Eles só estão porque a manada está seguindo esse influencer, ele tem uma determinada visibilidade, a pessoa quer sentir parte de alguma coisa. Ela quer sentir que ela é um cacto, seguidor da Juliette, que ele é um vigoroso para seguir o jogo do vigor, e que ele tem esse senso de comunidade, mas é um senso de comunidade muito frágil, que não é um senso de grupo mesmo, que até teve alguns pesquisadores que pensavam que talvez os influencers iam fazer hoje em dia o papel dos partidos políticos, de arregimentar pauta, de arregimentar interesses sociais, só que eu vou na linha do Byung-Chul Han de que os influencers é uma coisa de sucesso efêmero e que poucos realmente têm seguidores, que ele forma opinião, que ele realmente pode contribuir com algum tipo de rumo político. A maioria de influencer acaba tendo uma função mais de barulho, e a gente vive muitas vezes uma democracia do barulho, do que necessariamente alguém que está formando opinião.